E aí, gente, nem ciência aqui. Essa é a última aula da teoria de recursos escassos, que é o livro do W.H. Hutch, que, na minha opinião, é um dos melhores que ele. É o melhor que ele escreveu, né? Embora eu só tô dando um resumo aqui. E aqui a gente vai falar sobre uma coisa que eu queria falar mais no começo, da relação de Keynes. Então, de Keynes, John Maynard Keynes, sobre o, a oferta de trabalho, que eu vou colocar supply of labor. Supply of labor é a oferta de trabalho. Embora na lógica de proporcional de Harris eu use outro termo, vou usar esse daqui aqui. Que é proporcional, segundo ele, à remuneração W, que é salários. Então aqui é salário. Isso aqui é muito simples. Segundo essa teoria, é, as pessoas só vão trabalhar se elas tiverem acesso a um salário suficiente. Que cria a noção de desutilidade de trabalho. Desutility of work. O que é desutilidade de trabalho? É a relação de você, vamos supor, trabalhar a um salário que você acha inferior, salário 1, versus um salário 2 que seria maior. Então alguém talvez não preferiria ficar sem emprego por mais alguns meses do que aceitar um de um salário menor, por razões sociais, razões de preferência pessoal e etc. Você pode ter exemplos que você já viu em relação a isso, o que é normal. Só que essa noção de Keynes, o W.H. Hutch vai dizer que não é verdadeira. Porque normalmente você pensa, não, realmente, é a remuneração que realmente faz os trabalhadores produzirem mais, em vários aspectos, isso é verdade. Porém, é, essa relação não é como parece. Ele vai dizer, por exemplo, uma equação z igual a f de n, em que f é uma função, n é o nível de a taxa de emprego, né? Então, taxa de empregabilidade, né? De empregos sendo gerados, que é difícil de medir, por sinal. E também expectativa de retorno. Então, essa é a versão keynesiana de retorno. Por exemplo, uma noção que bate muito com a keynesiana é a do salário mínimo. Né? O que o salário mínimo diz? Que existe um mínimo para a subsistência. O que é subsistência? O suficiente para sobreviver. Eu não lembro qual autor disse isso. Eu tô tentando lembrar de cor. Eu lembro de autor falando que, por exemplo, tal época na Inglaterra ou na Europa, parte da Europa, é, a taxa de subsistência mínima era tantos favos de milho. E a taxa de subsistência depende, na verdade. Porque, por exemplo, se tu mora em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Maranhão, ou no Ceará, ou no Amazonas, o custo de vida nesses lugares e regionalmente, por exemplo, de bairro para bairro, de área para área, zona para zona, muda o custo de vida. Então o custo de vida vai mudar. Certo? Isso daqui é óbvio. O que é o custo de vida? É o necessário para sobrevivência, só que não necessariamente subsistência. Subsistência tem a ver mais com você ter o suficiente para a sua sobrevivência. Né? Então imagine alguém numa floresta, numa ilha perdida, estilo Robinson Crusoe. A subsistência dele é uma coisa: sobreviver. Então ele tem que caçar, coletar, pescar para sobreviver. Ele quer ter um surplus, ele quer ter um suficiente, mas o surplus dele não é para venda, é para ele mesmo ter um pouco de desutilidade de trabalho, que vai ser o lazer.
Eu lembro de fazer um curso de microeconomia, do curso livre do MIT, que eu recomendo muito, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre leisure, que é lazer. Então todo mundo quer ter um pouco de lazer, né? Então mesmo o Robinson Crusoe no meio da ilha, ele quer descansar, ele quer dormir mais, ele quer de repente trabalhar uma semana, um mês mais para ele ter o suficiente para no inverno, ou enfim. Então essa relação de você produzir mais em períodos para você descansar depois é normal. Principalmente autônomos, por exemplo, vamos supor que alguém é um Uber. Então, você concorda que o salário do Uber? Deixa eu fechar minha caneta para não. O salário do Uber? Vou fazer uma afirmação aqui. O salário do Uber. Você pode dizer se é correto ou não. Ele é proporcional. Isso significa proporção em matemática. Ele é proporcional a tempo de trabalho? Melhor eu vou pôr assim, ó. Work time. Ou pode ser produção também, mas enfim. Então, o tempo que ele está na rua pegando corridas, ele é proporcional ao tempo de trabalho? Não. Ele é proporcional à eficiência no trabalho. Então, de repente, o cara trabalha 3 horas por dia e ganha mais que o outro que trabalha 10. Porque o cara não sabe como fazer o negócio. Como pegar as corridas certas, na hora certa, nos lugares certos. Então, não é proporcional. Tu tem que ter uma relação de... primeiro, ele quer o suficiente para subsistência, primeiro ponto. Para pagar as contas, etc. Tem um tempo de lazer ali também. E depois o surplus, que vai ser o suficiente para guardar, né? Então, para gastar em outras coisas e um tempo de lazer também, e entretenimento. Isso é muito importante do ponto de vista econômico, porque numa economia desenvolvida, nós não queremos subsistência, nós queremos mais isso daqui, né? Conforto, né? Tanto que quem é mais tem uma capacidade financeira maior, ele vai dizer que ele tem regalias de conforto, né? Então ele pode, de repente, tirar férias no em Acapulco, ir pra Cancún, sei lá, tomar uma, um coco lá, enfim, para ver se é diferente do Brasil. Então, essas são relações óbvias, né? Em relação a desutilidade do trabalho em relação a, por exemplo, se a pessoa trabalhar 24 horas, né? Se ele trabalhar 24 horas Uber, ele não vai ter tempo de sono, certo? Ele vai talvez vai produzir mais, mas a produtividade inevitavelmente dele vai cair ao longo do tempo. Só que isso daqui não é possível, né? Então isso aqui é o máximo do impossível de um tempo de trabalho excessivo. Vamos supor que seja 16, então ele dorme 8 horas e trabalha 16 horas. Ou 10 horas por dia. Esses dois vão diminuir a produtividade dele ao longo do tempo. Então vai ser uma produção ineficiente. E esses X aqui não são produtos em si, são o serviço de levar uma pessoa de carro, moto, para algum lugar. Que é um serviço, também é visto como X aqui na notação que a gente está usando. Só que essa produção é ineficiente ao longo do tempo se ele, por razões biológicas, se manter numa taxa de produção acima do que ela é capaz de realizar. Até do ponto de vista óbvio humano, o ser humano não consegue horas, tipo, por muito tempo. De repente, por exemplo, em uma semana ele talvez faça isso daqui, por exemplo, para conseguir um dinheiro a mais, mas você tem picos, né, de trabalho e tal, e também tá de demanda, né, que ele tem que entender. Então, qual que é o ponto de tudo isso? Isso daqui não é necessariamente verdade, que é a oferta de capital proporcional à remuneração. Mas o grande ponto é que a oferta de trabalho tem a ver também com a noção de subsistência, surplus, né, do que você quer guardar para fazer outras coisas, para comprar outras coisas, e lazer. Essas três coisas regem porque as pessoas produzem, né? Então, todo mundo que produz, isso gera uma liquidez de um movimento de capital na economia, né? Então, vamos agora para a próxima parte. Então, eu vou deixar aqui pro print para quem quiser. E agora eu vou apagar isso aqui. Só que tem um problema, né?
Eu vou ter que me distanciar aqui porque o meu apagador estava um pouco longe. Então vou apagar tudo isso aqui. A gente vai para a próxima parte. Bom, ele vai dizer, por exemplo, sobre indivisibilidade de produção. Indivisibilidade. Indivisibilidade de produção. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma máquina que produz 10k de sapatos por hora. Então ele produz isso daí por hora. Vamos supor que a sua capacidade é 25 mil. Várias máquinas pode ser, né? Não precisa ser necessariamente uma. Essa parte que não está sendo produzida, que poderia ser produzida, é a chamada de pseudo-idleness. Ócio, pseudo-ócio, né? Na verdade, tu tá querendo atender a demanda, então você não vai produzir demais, porque você tem um custo de produção de matéria-prima. Então é pseudo-ócio. E você tem uma questão, esse equipamento aqui, ele produz um net scrap value, net positive scrap value, que a gente viu anteriormente. Ou seja, do que ele produz líquido, vale a pena? Essa é a noção. Acho que aqui tem que pôr de novo. Scrap. Então, do que ele produz, ele é eficiente porque ele pode ter um retorno que é negativo, né? Então isso aqui ele pode ser negativo, né? Negativo scrap value. Vou pôr reticências para não escrever de novo. Então, um retorno negativo é um não valor. E nesse caso, tu tá tendo uma ineficiência. E isso é um problema, porque você tem que identificar em todos os equipamentos, ou até capital humano numa empresa. Porque, por exemplo, uma pessoa. Então, vamos supor que um trabalhador produz em colheita, vamos supor que ele produz 5k por mês, vamos supor, de produção, de qualquer coisa, por mês. Vamos supor que outro, vou colocar x e aqui y, né, produz 10k mês. Ambos se pagam a mesma coisa. Vamos supor que cada um tem as suas funções ali. Você tem um gap de 5k, por algumas razões. E o grande ponto é que o retorno negativo é quando esse retorno ele é abaixo do que contratar outra pessoa permitiria você produzir no agregado. Então, se você, por exemplo, ter 20 funcionários que produzem 5k, só que você poderia contratar outros que produzem 10k, então seria melhor você demitir os que produzem 5k só. Vamos porque você fez de tudo, cara. Tu deu todos os recursos e tal, eles não conseguem aumentar a produção. Tu vai para um que consiga qualquer coisa, venda, enfim. É uma relação óbvia. Porque esse ócio não é medido em eficiência de produção, no fim, né? Então você está falando sobre eficiência, que pode ser negativa ou positiva, dependendo da capacidade do trabalhador, no caso. Então, esse é um ponto, né? Você tem noções, por exemplo, agora eu vou apagar aqui. De demanda espasmódica. Esse é um termo que eu aprendi também nesse livro. O que é demanda espasmódica? Tem a ver com espasmos, né? É fácil de entender já, porque o termo já explica o que significa. Então, ela tem a ver com espasmos, né? Então, demanda espasmódica.
Então, o que significa? Por exemplo, tem itens que têm demanda que mudam ao longo do tempo e pode vir em picos, né? Que você não controla. Então, vamos supor que tem demanda por iogurte, vamos supor que por algum motivo, por razões de um iogurte específico viralizou muito na mídia, então ele tava mais ou menos assim, aí cresceu do nada, aí depois teve outro pico com outro influencer fazendo de forma orgânica ou não a emergência do produto, depois teve outro pico, depois outro pico assim. Os picos, aqui você tem mais lucro, né? Mais profit. Aqui você tem menos, certo? Nessas partes mais baixas. Esses espasmos, eles não são necessariamente previsíveis. Tu pode fazer um marketing para buscar. Por exemplo, teve uma propaganda da Sydney Sweeney de jeans que fez um espasmo muito grande numa área específica. Só que foi um controlável viral pela empresa. Por várias razões que nem faz sentido discutir aqui. Então, é uma demanda espasmódica, né? Só que você também tem demandas contínuas. Por exemplo, de arroz. É um item que tem demanda contínua. Água. Garrafas de água. Então, demanda constante, energia, etc. Às vezes inelástica, não necessariamente inelástica. Então, por exemplo, tem demanda por jogos constante no geral, agregado, mas não necessariamente espasmódica, porque não é. Depende, não tem pico normalmente, depende. Mas por consoles, por exemplo. E você tem demandas que tem flutuantes, né? Que podem não ser assim de espasmos, né? Tipo, um negócio que dá vários picos, depois volta, mas de algo um pouco mais incontrolável, etc. Pode ser por várias razões, né? Tipo, gás natural no inverno, na Europa, tem uma demanda flutuante em relação às estações, né? Então, é mais óbvio, né? Então, essa é a noção, primeiro, aqui nessa parte, de retorno positivos e negativos em relação ao ócio de um produto ou pessoas. E aqui, os tipos de demanda que vão afetar isso daqui. Tanto a oferta de trabalho quanto a oferta de produção. E agora, a gente tem que ir para relações de exemplos mais claros, né? Vamos deixar um pico aqui. Então vamos para um exemplo de enforced idleness, que é obrigatório, né? Então enforced idleness. Então é um ócio que é obrigatório. Por exemplo, vamos supor que eu tenho minimização de preços. Então o governo, ele decidiu, deixa eu apagar mais. Ele decidiu minimizar os preços de N produtos finais. O que é minimizar? Tu falar assim, ó, tá muito alto o preço do arroz e feijão e coisas do tipo. As pessoas estão reclamando, o governo falando isso, né? Então a gente vai, não subsídio aqui, a gente vai minimizar o preço. Vocês vão ter que vender o preço no mercado, pela lei, a um preço menor do que do mercado. Menor do que a relação de oferta e demanda. Isso vai gerar, na prática, né? Menor produção, na verdade. Além de falta de produtos, né? Menor produção na prática. Por quê? Porque se minimizar o preço abaixo do que você vai ganhar lucro, tu basicamente não vai produzir, porque você não vai gerar lucro, no fim tu não vai ter custo, que você não vai poder pagar funcionário, etc. Não vai poder pagar matéria-prima, fatura de produção, e no fim é inútil. Então, basicamente, isso não tem como você continuar produzindo. E essa baixa de produção de N produtos vai gerar menos capital alocado nesse mercado. Então você vai ter menos investimentos também nesse setor.
em medidas de capital ou de produtos produzidos. Então, a minimização de preço, ela é uma forma de ócio que é forçado. Tipo, você é obrigado, é uma relação legal que te obriga a fazer alguma coisa. O monopólio você também pode fazer isso através de cotas, por exemplo. Então, você coloca, por exemplo, uma cota de minimização de produção. Então, eu vou pôr minimização do quanto pode ser produzido legalmente. Então, o país, por exemplo, fala assim, ó, tem uma lei de quanto você pode produzir no país de carne. Porque a gente sabe que você exporta tudo, grande parte, né? A gente quer controlar os preços aqui, então aqui, o que você está minimizando não o preço, mas a produção. É uma cota de produção do quanto pode ser produzido. Pode também ter cota de importação, que você pode comprar de fora, que também afeta os preços das coisas. Então, nessa minimização da produção, isso vai gerar menor retorno de investimentos. Então, tu vai gerar, no fim, menos... vai gerar um ócio forçado, né? Que no fim vai reduzir o lucro, né, das empresas. O lucro possível caso eles produzissem esses produtos e vendessem de forma assertiva, né? Então, a cota de produção, ela também vai afetar o mercado. Então, você tem, primeiro, formas de ócio forçado. Minimização de preços de produtos finalizados, que vai diminuir a produção. Diminui a produção, você diminui os investimentos. Eu não coloquei aqui, né? Nesse setor. Além de demanda, etc. Às vezes pode até ter demanda inelástica. Preço não afeta a demanda, mas você vai ter menos produção. Vai faltar produtos no mercado, né? E você não vai ter mais investimentos para produzir, porque não vai ter retorno. E a culpa não é do produtor. E a minimização de produção, por várias razões, vai reduzir o lucro. Só que é forçado, é um ócio forçado. Por que se chama ócio? Porque você está deixando de operar pessoas e máquinas para produzir. Então é ócio. Só que é um ócio que a empresa não queria. Ela queria produzir, mas ela não é impedida, né? Além dessas versões, você tem também que o monopolista estatal, né? O monopolista, ele tem incentivos para produzir menos. Para uma produção ineficiente que eu vou estar menos aqui. Já estou usando essa anotação faz tempo aqui. Então, ele vai dizer que o monopolista ele tem incentivo para produzir menos. Por exemplo, no setor de energia, água e etc. Por exemplo. A administração pública no geral. Por que ele tem menos incentivo no monopólio natural, por exemplo? Que não é necessário, por sinal. Porque, basicamente, tu tem que ter... Vou botar pro petróleo aqui também. Venezuela que eu diga. O problema aqui, desses três, e outros, né? É que você pode ter um lucro não óptimo e continuar existindo. Não tem competição. Tu pode ser ineficiente, só tem que ter os... se você deixar o precinho ali que não afeta a população, lidar com problemas ali de escassez e tal, que normalmente não lidam de forma correta, tu não dá merda. Mas não necessariamente sua empresa tem que ser... ela não tem uma competição, ela não tem incentivo para ser melhor. Tipo, você pode até falar que ela tem incentivo, mas na prática não tanto. Se você tivesse N empresas no setor de energia competindo, então, vamos supor que eu tenho N empresas competindo entre si, ao invés de, por exemplo, só uma numa região. Então, em vez de só ter uma empresa. Essa é uma empresa, o único incentivo que ela tem é talvez ter lucro, mesmo se for privatizado. Ela é privatizada. Só que aqui é um ponto para privatizações. A privatização, ela é, na minha opinião, uma forma de melhorar
talvez a administração, mas é uma forma melhor do que a solução estatal, mas é inferior a um mercado livre, em que diversas empresas poderiam, com capital alocado de forma correta, com a estrutura legal correta, adquirir fontes de energia, água, petróleo, etc., de forma legal, e competir entre si por recursos naturais do país. No mercado de competitividade, você vai ter um retorno social maior do que uma empresa privatizada e, obviamente, do que a estatal. A empresa estatal, NE de estatal aqui. Estatal. Pronto. Então, um grande ponto, o monopólio ele tem incentivo para produzir menos, ele tende a produzir menos, ele tende a não ter competitividade, o que não gera inovação, mesmo que ele diza que inova, no fim ele tem controle de tudo. Então, o certo é você teria competitividade de mercado. Sempre foi assim, tá? Se você for ver ao longo da história, luta por postos, por exemplo, terras e coisas do tipo, sempre vai ver que o monopólio natural ele emergiu por escolhas. Então, ele não foi homologado inicialmente em qualquer sociedade se formando. Então, por exemplo, no Crescente Fértil, tu tinha lutas por postos que na Bíblia é citado a luta por postos de Abraão e Isaac, por exemplo. Então, com Abimeleque, etc, né? Então, Abraão, Isaac, no Crescente Fértil. E você, aquela noção da propriedade privada, você cavou, é seu. Ninguém pode mexer no seu poço. Não estava na região deles, no país deles, da cidade deles. E essa noção de luta por recursos é que cria uma eficiência de produção. Então imagina se só uma pessoa pudesse fazer poços no mundo, né? Naquela época. Ia ter menos poços. Isso seria ruim para a sociedade. Então, cada um poderia, no sentido de trabalho de Locke, né? A visão lockeana de propriedade, misturar seu trabalho com a terra e fazer seu próprio poço. Então, você acha água, pois bem, pela graça de Deus, né? Isso é bom. E é seu. Se alguém quer lutar pelo seu posto, né, aí é uma questão aí militar, né? Mas o grande ponto é que esse monopólio de recursos naturais, ele não é necessário e ele não necessariamente é justo do ponto de vista legal. Não é porque alguém disse que o monopólio é natural. Coisas que sempre foi assim. Sempre foi assim há o que, 100 anos atrás? Isso daí, na minha opinião, é estudar a história pela metade. Você tem que estudar a história desde o início da civilização. Por isso que eu comecei com paleolítico, neolítico, entender como as coisas se moveram. Não é porque a pessoa diz que monopólio natural é normal, que é normal. Esse é um ponto muito importante. Eu creio que dos pontos centrais, eu já falei de tudo dessa teoria. Eu creio que não há nada que eu poderia falar mais sobre. Tem outros pontos aqui que eu anotei, mas eu creio que não são tão importantes. O grande ponto dessa teoria, a teoria de recursos ósseos, né, ociosos, é a noção de que você tem uma gama de coisas que pode ser ineficiente de produção, seja capital humano, ou recursos, ou commodities, e que você tem controles também que restringem a produção, como a gente viu no caso de minimização de preços, minimização de produção, como cotas, minimização de importação. Então, por exemplo, tarifas, elas tendem a minimizar vendas locais. Então, por exemplo, se eu tenho mais tarifas, um aumento de tarifas, basicamente eu vou ter, no fim, um custo maior de produção de N produtos, que eu tenho que, vamos supor que eu quero revender um produto que eu compro da China, só que tem tarifa. Isso vai aumentar meu custo, o que vai aumentar os preços final dos produtos, não me diga. Isso é uma coisa que é óbvia, né? Isso vai aumentar o preço final dos produtos, o que vai reduzir a demanda por esses produtos, porque tá caro, não compre.
Ou as pessoas nem vão comprar, né? Porque não vai vender. E além disso, isso daqui vai reduzir, afetar o inflow de capital para a nação, né? Então vai ter menos inflow de capital, inflow de capital no país, que é ruim. E você vai ter menor demanda também, né? Eu posso deixar assim só menor demanda, menor consumo, acho que assim tá bom já. Então tarifas geram maiores custos de produção, até de matéria-prima que a indústria nacional tem que realizar, o que gera maiores preços e baixa demanda para preços maiores em mercados elásticos. Então, é uma restrição, só que de importação, ao invés de cota, que pode ser de exportação. Então, tudo isso cria ócio, que você está tendo coisas que poderiam ser realizadas, né? Capital que poderia estar trabalhando, mas está ocioso porque uma restrição não permite que ele faça alguma coisa. Então, restrições, mais impostos, por exemplo. Então, posso dizer, mais impostos também aumentam o custo de produção, obviamente. Já aviso aqui. Eles vão aumentar o preço também de N produtos e possivelmente vão abaixar a demanda de N produtos e possivelmente também vai abaixar os lucros possíveis da venda desses produtos finalizados em termos de capital. Você pode pôr capital ou Y aqui, enfim, é o produto finalizado, esse que é o ponto. De certa forma, aumentar os impostos implica no final em redução de lucros. Em redução de lucros. Então isso daqui gera isso daqui no final. Só que você tem que entender o processo. Por que gera isso aqui, né? Então você tem maior custo de produção, você tem maior preços, baixa de demanda, porque é um mercado elástico. Por exemplo, de jogos, né? Nintendo, por exemplo, tá muito caro. Então, é bom você voltar pro primeiro vídeo, porque eu coloquei ali todos os tipos de ócio que tem ali. É legal você pensar sobre esses tipos de ócio, porque eu não mostrei todos os exemplos que o autor cita. E eu também não falei sobre todos os exemplos. Ele falou, por exemplo, sobre a tendência das pessoas considerarem poder de compra do salário nominalmente e não o poder de compra em si. Então, por exemplo, vou apagar aqui. Vamos supor que o salário seja 5K. Só que pela inflação anual, vamos supor que esse 5K que comprava 5K no ano 1, agora compre 4.5K no ano 2. Só que tu ganha 5K ainda. Só que seu poder de compra é 4.5K agora. Vamos supor que ocorra deflação. Uma coisa que keynesianos não gostam nem um pouco. Uma contração de crédito que gera deflação. Você vai voltar para o padrão ouro, etc. Essa deflação vai gerar. Vamos supor que o poder de compra volta de 5. Só que vamos supor que você ganha 4.5K agora. Então seu salário diminuiu. Em termos nominais. O que chega no limite diminuiu. Vamos supor que o poder de compra em relação ao passado é de 4.7K. Ou até 5K. Não sei. 5 mil. Obviamente, por exemplo. Não, na verdade, o certo é a gente pôr um pouco mais, né? Vamos supor que 5.5K. Então vamos supor que nominalmente diminuiu. Só que a utilidade marginal do dinheiro cresceu. Dinheiro que nem vinho, né? Então vinho, eu tenho aqui um copo de vinho. E aqui eu tenho água. Então água, vinho. Se eu adiciono água no vinho, o vinho reduz a porcentagem de pureza. O que vai diferir seu gosto. O que vai fazer ele ter melhor manor.
Claro que tem cara que faz isso daí na manhã, né? Pra ter mais vinho pra vender, mas se você diminuir muito, não vai ter mais valor. Dinheiro é a mesma coisa. Só que nesse caso, vamos supor que eu tenho mais vinho do que água agora. Então vamos supor que a minha porcentagem de vinho de fato aumentou. Pureza do vinho e não água. Dinheiro é a mesma coisa. Vamos supor que na deflação, o poder de compra aumentou. Nesse caso, você ganha mais do que antes. Só que o valor tá 4,5k. Só que a pessoa fala, pera, mas eu tô ganhando menos. Mas o poder de compra você tá ganhando mais. Por isso que a deflação confunde a mente das pessoas. Por isso que as pessoas falam contra a deflação. Embora a deflação na verdade seja uma coisa boa. Porque o poder de compra do dinheiro aumentou. Então seria melhor você ter deflação anual do que inflação. Só que as pessoas acham que deflação é ruim. O Fed diz que 2% de inflação é algo bom anual. Mas na verdade o certo seria, eu creio, que 2% de deflação seria melhor anual. Então seria melhor você deflação menos 2% de inflação. Você tem uma deflação no caso, uma inflação negativa. Em vez de inflar, você tem uma deflação. Só que no caso você tem o poder de compra maior. Só que as pessoas às vezes não entendem que o poder de compra às vezes não tá na cabeça das pessoas. E esse é o problema da deflação para algumas pessoas, né? Então, o grande ponto é que tem várias noções que às vezes passam despercebidas, né? Como os próprios impostos, tarifas. Ele cita o Bastiat, o C'est que ne vous pas, acho que é o nome do livro, que é o em francês, né? Que é o que se vê, o que se não vê na economia. Então, eu creio que esse livro nos ensina a ver coisas que normalmente não são vistas pela maioria, a entender noções econômicas que normalmente passam despercebidas. Então, o objetivo do livro é realmente descrever, não sobre demanda, não é um livro sobre preferências, sobre utilidade marginal ou coisas do tipo, preferência temporal. É um livro sobre o ócio, só que é de uma forma muito interessante. E eu creio que entender o ócio é extremamente importante na economia, e nenhum livro que eu já li, pelo menos, tenho muito para ler ainda na minha vida, então tenho muita ignorância em vários temas, mas livros que eu li, nenhum ultrapassa o W. Hutton nesse tema específico. É o melhor livro dele, na minha opinião sincera, um dos melhores livros de economia da história. Então recomendo que se leia. É isso.